Comentário de William Hendrickson do Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo 18, versículo 1. Quando ele tinha dito estas coisas, Jesus, juntamente com seus discípulos, foi para o outro lado do ribeiro Cédron, onde havia um jardim, do qual entrou ele e seus discípulos. Ao terminar a oração, Jesus e o pequeno grupo dos 11 deixaram a casa. Caminhando na direção leste, eles saíram da cidade, sendo provavelmente o que se diz aqui no versículo 1, e cruzaram o ribeiro do inverno, Cédron. O Vale de Cédron é localizado entre o muro oriental de Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Durante a estação quente, o canal é seco. Somente no inverno, e mesmo assim, só depois de uma chuva forte, é que aparece algo parecido com um ribeiro, daí ser chamado literalmente uma correnteza de inverno, um córrego que ocorre durante a estação invernosa. O nome Cédron, conforme o que seria provavelmente a melhor tradução, significa escuro turvo. Foi nesse ribeiro que o piedoso rei Asa queimou a imagem abominável que sua perversa mãe fizera. 1 Reis 15:13. Sob as ordenanças de outro rei piedoso, Josias, nessas proximidades, foram queimados os utensílios idolátricos. 2 Reis 23:4. E a mando do rei Ezequias, os levitas levaram para esse vale as coisas imundas que tinham sido deixadas no templo pela administração anterior. 2 Crônicas 29:16. Esse era o vale dos cadáveres e da cinza, Jeremias 31:40. Mas o acontecimento mais proeminente que ocorreu aqui foi a passagem de Davi por sobre esse mesmo ribeiro, quando fugia de seu filho rebelde Absalão. 2 Samuel 15:23. Não foi ele, nesse ato de humilhação e sofrimento, um tipo de Cristo? Ora, justamente a leste desse ribeiro havia um jardim que em outro lugar é chamado Getsêmani, prensa de óleo. Parece que fora um patamar de oliveiras, provido de uma prensa para extrair o óleo das azeitonas. Ficava no pé do Monte das Oliveiras. O local indicado aos visitantes, hoje em dia como sendo esse, fica um pouco a leste, ponte pela qual a estrada do portão de Santo Estevão cruza o Cédron. Deve-se, contudo, enfatizar que ninguém sabe, com certeza, a localização exata do pomar onde Jesus entrou nessa noite. Da mesma forma, o mesmo se aplica aos lugares onde Jesus ensinou e realizou seus milagres. A área em geral é bem estabelecida. O lugar exato já é outro problema, radicado profundamente no coração de muitas pessoas está o desejo de conhecer o local exato. Outras ficam contentes em satisfazer esse desejo, geralmente por consideração. O registro da agonia que Jesus sofreu neste jardim é encontrado nos outros evangelhos. João presume que os leitores não têm necessidade de informações adicionais com relação a esse assunto. Tudo o que ele diz é: onde havia um jardim, no qual entrou ele e seus discípulos. As palavras acrescentadas em itálico servem para descrever a cena e mostrar o que havia de patético nela. Enquanto João estava escrevendo isso, ele relembrou vividamente o que aconteceu naquela noite. Ele e Pedro e Tiago viu mais do que alguns dos outros discípulos viram. Marcos 14:33. 2. Ora, também Judas,
o que estava traindo conhecia este lugar, porque Jesus frequentemente se encontrava ali com seus discípulos. Deve-se considerar dentro do campo das possibilidades, Lucas 21, 37, 22, 39, que Jesus e seus discípulos passavam as noites de quinta e quarta-feira no Getsêmani. Talvez houvesse ali uma gruta ou uma casa pequena, um abrigo noturno de alguma espécie, ou quem sabe o dono do pomar fosse um seguidor de Jesus. Seja como for, o Getsêmani era um lugar de encontro costumeiro. Observe o verbo encontrava, literalmente ficava reunido, do mestre com seus discípulos. Era um lugar tranquilo de oração e provavelmente de ensino. E Judas sabia disso, ele próprio estivera ali com Jesus. Era-lhe, portanto, muito fácil liderar o destacamento de soldados e um pelotão de guardas do templo ao local onde eles podiam encontrar Jesus. Neste exato momento, Judas estava a caminho. O evangelista o retrata em cores vivas, Judas que o estava traindo. Veja sobre o versículo 3. Não somente Judas conhecia o lugar, mas também Jesus sabia que Judas o conhecia. Mesmo assim, não deveríamos dizer por causa disso, Jesus foi para lá. O bom pastor não estava indo para ser pego. Não, ele ia entregar sua vida como sacrifício voluntário. Versículo 3. Então Judas tomou o destacamento e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus e foi até lá com lanternas, tochas e armas. A pedido do Sinédrio, Mateus 27, 62. Um destacamento tinha sido convocado, provavelmente da Torre Antônia. Essa fortaleza estava situada na esquina noroeste da área do templo. Ela tinha sido reformada e fortificada por Herodes o Grande. Nesse castelo, o governo romano mantinha certo número de soldados durante os festivais judaicos, quando os patriotas judeus iam a Jerusalém em grande número e o entusiasmo era grande. A guarnição era reforçada a fim de ficar de prontidão para qualquer emergência. Veja Joséfo Antiquities 18. O número exato desse destacamento não é conhecido. Embora um destacamento normalmente consistisse de 600 soldados, um décimo de uma legião. Parece que o termo foi usado aqui em um sentido menos restrito, conforme frequentemente acontece hoje em dia. Em relação a esses termos, seja como for, o grupo deve ter sido bastante numeroso. Parece quase certo que a permissão para a utilização teria sido obtida de Pilatos o governador, Mateus 27, 62. Mateus 27, 18 claramente prova que ele sabia sobre o caso de Jesus antes que o acusado lhe fosse trazido. Neste contexto, os sinóticos não fazem nenhuma menção a soldados. Além desses soldados, havia os guardas do templo enviados pelo Sinédrio, que constava entre seus membros com muitos dos principais sacerdotes, o sumo sacerdote, ex-sumos sacerdotes e membros das famílias dos sumos sacerdotes, mas isso não é certo. Outra interpretação do termo é dada por Cisou e fariseus. Como os principais sacerdotes eram, em sua maioria, saduceus, sobre 1:24, os fariseus são mencionados separadamente, segundo Lucas 22, 52. Havia também membros do Sinédrio. Teriam eles adiado a participação da ceia da Páscoa? Veja sobre 18, 28. Os soldados e os guardas do templo estavam completamente armados. Estavam equipados com tochas e com lanternas. Quanto a estas últimas, pense em lâmpadas de azeite, carregada pelas 10 virgens da famosa parábola Mateus 25:3. João menciona armas. Ele provavelmente se refere às espadas que eram portadas pelos soldados, bem como aos porretes nas mãos dos guardas. Mateus 26, 27.
tochas e lanternas, em busca da luz do mundo. E era lua cheia, espadas e porretes, para subjugar o príncipe da paz. Tratava-se de um insulto cruel. Isso provava quão completamente sua missão tinha sido mal interpretada. Para o homem de dores, a simples visão desse bando de desordeiros, que o consideravam sua presa significativa, indescritível sofrimento. Isso era agonia. Ele se sentiu amargamente insultado, como fica claro pelas palavras que disse. Mateus 26, 55. Ele viu a aproximação do poder das trevas. Lucas 22, 53. Ao descrever o que os soldados fizeram, como os guardas o trataram, ao falar sobre Judas, Pedro, Caifás, Anás e Pilatos, e ainda outros, o propósito último deve ser sempre mostrar como cada um contribuiu para seu sofrimento. Judas tomou esse destacamento de soldados e esse pelotão de guardas do templo. O significado é que ele servia de guia, pois era muito bem relacionado com o objeto da busca e com os lugares que ele frequentava. Veja sobre 3:27. Versículo 4. Então Jesus, sabendo que todas as coisas iriam acontecer-lhe, saiu e disse-lhes: a quem vocês estão procurando? Nada se ocultava da mente de Jesus. Para esse conhecimento de Jesus, veja sobre 1:42, etc. A agonia do Getsêmani, a oração para que o cálice fosse afastado, o suor de gotas de sangue, etc., era passado. Agora nada restava a não ser uma resolução calma, uma majestade sublime. Então Jesus saiu. Saiu de onde? A informação é omitida. Portanto, não se tem certeza. Alguns dizem, saiu pelo portão do jardim, saiu da gruta ou saiu da casa. Para outros, e somos inclinados a concordar com eles. O significado é dentre as árvores deste pomar, isto é, saindo da relativa escuridão, ele foi para a luz, para o lugar aberto, avançado para frente, até que ficou frente a frente com o grupo. Tão logo ele fez isso. Ou terá sido noutro momento, mas se foi quando? Judas realizou o ato que tem feito as gerações posteriores recuarem horrorizadas à mera menção de seu nome. Abraçando Jesus, ele o beijou repetidas vezes enquanto o saudava. Salve, Rabi. Veja Mateus 26:49, o original. Esse era o sinal pré-combinado, que mesquinho, que diabólico. Para o ato mais infame que já se cometeu, Judas escolheu a mais sagrada das noites, a da Páscoa, o lugar mais sagrado, o santuário das devoções do Mestre. E o símbolo mais sagrado, um beijo. E também o mais absurdamente ridículo, como se Jesus pudesse deixar de identificar-se. Tendo concluído o interlúdio com Judas, Jesus perguntou ao grupo, particularmente a seu líder: a quem vocês estão procurando? Ele estava de pé, bem à vista de todos, estava dando sua alma em resgate por muitos. O Senhor dos ventos e das ondas tinham também o pleno controle da presente situação. Versículo 5. Eles lhes responderam a Jesus Nazareno. A resposta foi dada por vários, não apenas pelo comandante. O verbo está no plural, provavelmente foi dada na linguagem precisa da ordem oficial que a companhia recebera das autoridades. Jesus o Nazareno era o objeto da busca. Ele lhes disse: eu sou ele. Todos os beijos dados por Judas tinham sido desnecessários. Veja sobre o versículo 4 acima. Aqui vemos Jesus como grande profeta dando-se a conhecer. No versículo 6, o vemos como Rei dos Reis. Nos versículos 7 e 8, como sumo sacerdote compassivo que amorosamente provê cuidados para os seus. Ora, Judas também, aquele que o estava traindo, estava lá com eles. Por que João não registra esse episódio do beijo? Teria sido meramente porque sabia que seus leitores já tinham sido suficientemente informados
por terem lido a esse respeito nos sinóticos? Ou será também porque ele estremecia a ideia de falar sobre tão sinistro ato? Sim, Judas, o tesoureiro, devemos dizer ex-tesoureiro, o homem em quem os outros puseram sua confiança, ele também estava agora alinhado com os poderes do príncipe das trevas. Desse modo, é meramente natural incluí-lo no acontecimento descrito no versículo seguinte. 6. Então, quando ele lhes disse, eu sou ele, eles recuaram e caíram por terra. Que espetáculo se apresenta neste momento? Subitamente, observe o Auristo, a palavra de Jesus, eu sou ele. Os que vieram prendê-lo, como que perdem o chão debaixo dos pés. Eles recuam e caem por terra. O inesperado no comportamento de Cristo. O fato de que, por sua própria iniciativa, ele tenha se adiantado. A maneira como havia tomado toda a situação nas próprias mãos, a majestade de sua voz e o olhar em seus olhos. Tudo isso teria ajudado a produzir o efeito que é aqui retratado. Não obstante, esses fatores não podem explicar isso. Aqui está outro sinal. Aqui está Cristo Jesus, o Rei. Versículos 7 e 8. Então ele novamente lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: eu já lhes disse que eu sou ele. Portanto, se estão procurando a mim, deixem estes homens seguirem seu caminho. Observe o notável contraste. O comportamento mais indigno da parte deles foi seguido pela pergunta mais digna da parte dele. Ele lhes perguntou, veja sobre 11:22. Ele interroga esses guerreiros aturdidos. A pergunta foi a mesma de antes e também a resposta, mas agora Jesus chega ao ponto que queria. Tendo-os compelido a repetir por 2 vezes as ordens deles, ele, por meio do som da própria voz deles e pelo conteúdo da resposta deles, fixara neles o fato de que Jesus o Nazareno, ele de fato, mas também ele somente devia ser levado. Se estão procurando a mim, como é claro que é, deixem estes, os discípulos, sigam seu caminho ou se retirem. O sumo sacerdote amorosamente protege os seus. Versículo 9. Isso aconteceu para que a palavra que ele tinha dito se cumprisse. Dos que me deste não perdi nenhum. À primeira vista, esta passagem parece muito estranha. A palavra que Jesus tinha dito se encontra de uma forma ou de outra em 6:39, 10:28 e 17:12. Veja sobre essas passagens. Mas em todas elas se refere àquele ato de Jesus pelo qual ele mantém vigilância sobre o bem-estar espiritual dos seus, guardando-os com vistas à vida eterna nas mansões celestes. Como é, pois, que essa declaração de repente aparece privada de seu precioso significado e aparentemente degradada a uma referência à maneira como Jesus providencia a fuga física de seus discípulos? A única resposta que satisfaz aquela dada por Calvino, Lutero
Stalker, Evans, Lenski e outros. Ela se resume assim: se os discípulos neste momento fossem presos pelos soldados e guardas do templo. Isso teria sido um teste severo demais para sua fé. Eles não estavam prontos para essa prova extrema, essa tortura. Jesus sabia disso, por isso ele toma providências para que não sejam presos. Observem também que aqui a mesma fórmula para que a palavra que ele tinha dito se cumprisse, que é empregada com relação à declaração de Jesus. Em outros pontos, é usada com referência aos autores inspirados do Antigo Testamento. A inferência legítima é certamente essa, que João considerava os ditos de Jesus como sendo, em seu caráter infalível, no mesmo nível dos ditos dos profetas do Antigo Testamento. Versículo 10. Em seu orgulho e arrogância, Pedro escolhe não valer-se imediatamente da oportunidade de segurança física que Jesus tinha providenciado. Temos aqui o super confiante Simão, de 13:37. Veja sobre essa passagem. O que João nos conta nos poucos versículos seguintes tem seu paralelo nos sinóticos. Mateus 26, 51 e 54. Então Simão Pedro, que tinha uma espada curta, sacou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Embora esse incidente seja relatado nos quatro evangelhos, somente João menciona os nomes das duas pessoas que, além do próprio Jesus, figuram mais preeminente nele. Quando João publicou seu evangelho, não era mais possível punir o atacante. Então seu nome e também o nome da pessoa atacada podiam assim ser mencionados. O atacante era Pedro, que é aqui mencionado, e frequentemente no quarto evangelho, por seu nome completo, Simão Pedro. Veja sobre 1:40-42. Encorajado provavelmente pelo triunfo maravilhoso de Jesus sobre os homens que vieram prendê-lo, grandemente encorajado pelo espetáculo desses soldados e guardas que um instante atrás jaziam esparramados no chão, e por sua própria gabolice anterior, a qual ele tinha de demonstrar, Simão sacou da bainha sua espada curta, Machairan no grego, né? Seria esta uma faca com uma lâmina de 12 a 15 centímetros de comprimento para limpar peixe, como sugerido por alguns. Ou, quem sabe, a que era usada em conexão com a ceia da Páscoa? O mais provável é que fosse um tipo de adaga, o tipo de arma que os soldados também portavam. É difícil crer que em Mateus 26:47 o termo tivesse um significado espada e em 26:51 outro faca. O armamento dos discípulos aqui no pomar de oliveiras consistia de duas dessas espadas. Naturalmente, Pedro levava uma delas. Veja sobre 13:9 e sobre 13:37. Como podia ser diferente? Os discípulos tinham perguntado: Senhor, atacaremos com a espada? Lucas 2:49. O impossível Simão não pôde nem, ao menos, esperar pela resposta. Pedro, então, tendo sacado sua espada para o verbo, veja sobre 6:44, lançou-se contra o especialmente designado servo do sumo sacerdote, e provavelmente porque o servo rapidamente pulou de lado, cortou sua orelha. Tanto João quanto Lucas nos informam que foi a orelha direita. O nome do servo era Malco. Esse é o toque de uma testemunha ocular. O quarto evangelho é cheio desses detalhes. Veja a página 29 e 30. Neste contexto, deve-se ter em mente que o autor era conhecido do sumo sacerdote. Não devemos estranhar, pois, que ele também soubesse o nome de seu servo. Versículo 11. Jesus, entretanto, disse a Pedro: Põe a espada na bainha. O cálice que meu pai me deu, eu não beberei? Lucas
menciona o fato de que Jesus tocou a orelha do servo e a curou. Lucas 22:51. Jesus repreende severamente seu obstinado discípulo e lhe diz que pusesse sua espada na bainha. Está em Lucas 22:51. As razões para essa ordem podem ser sumariadas como seguem. Primeiro, aqui é dado aqui. O cálice que meu pai me deu, eu não beberei. A labuta no Getsemane está finda. Jesus não mais ora para o cálice do mais amargo sofrimento e morte eterna na cruz passasse dele. Mateus 26:39. Ele está completamente determinado a bebê-lo. É o cálice que o Pai lhe deu, portanto o inimigo não deve ser posto a correr pela espada. O bom pastor deve entregar sua vida. Ele deve oferecer-se voluntariamente. 2. Jesus deve poder dizer a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, meus ministros estariam se empenhando por mim para impedir que eu fosse entregue aos judeus, mas meu reino não flui dessa fonte. 18:36. 3. Se fosse da vontade de Jesus defender-se, ele teria outros meios a seu dispor, por exemplo, mais de 12 legiões de anjos. Mateus 26:53. O ato precipitado e desajeitado de Pedro era inteiramente desnecessário e indesejado. 4. Todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mateus 26:52. Antes de Jesus render-se a esse bando, ele usa essa oportunidade para chamar a atenção para o caráter covarde desse ignóbil e violento ataque contra ele. Longe dos olhos do público e no meio da noite, ele também enfatiza que sua entrega é de acordo com o plano. Foi para que as escrituras se cumprissem. Mateus 26:55. Dessa maneira, essa entrega não foi, na realidade, rendição. De modo algum, ela foi vitória. Enquanto Jesus está sendo ou está para ser levado, os discípulos fogem apressadamente. Um dos seguidores do mestre, não um dos 12. Um homem que rapidamente jogaram um lençol sobre si foi pego. Entretanto, ele larga o lençol na mão de seu perseguidor e foge nu. Para esses detalhes, veja Marcos 14:51-52. Síntese de 18:11. Veja o esboço na página 692. O Filho de Deus morrendo como substituto de seu povo à prisão. Tendo deixado a casa, Jesus, na companhia de 11 discípulos, cruzou o ribeiro Cédron. Isso nos lembra a fuga de Davi diante de seu filho Absalão. Mas há uma grande diferença. Jesus tinha total controle da situação. Ele não estava fugindo, seu procedimento foi totalmente voluntário. Ele sabia que Judas o encontraria neste lugar, então foi para lá. O grupo que viera prendê-lo consistia do seguinte: letra A, Judas o guia. B, o tribuno militar Quiliarca. C, os soldados da Torre Antônia, provavelmente na frente. Letra D, a polícia do templo, talvez atrás dos soldados. Letra E, principais sacerdotes e anciãos, membros do Sinédrio, talvez muitos deles. Veja Lucas 22:52. Esses provavelmente se mantiveram mais ao fundo. Os soldados portavam espadas, a polícia porretes. Havia tochas e lanternas. Como profeta, Jesus foi para a luz e declarou-se como rei. Ele reinou.
levando o grupo a cair ao chão como sacerdote, ele protegeu os seus. Quando Pedro demonstrou por meio de um ato precipitado, decepando a orelha do servo do sumo sacerdote que não entendia a natureza do reino de Cristo, Jesus, por meio de palavras e ações, revelou seu caráter espiritual. Jesus então permitiu-se ser preso e manietado. Veja a próxima sessão. Versículo 2. Então o destacamento, seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Finalmente, o destacamento de soldados e guardas do templo, gentios e judeus, Atos 4:27, entra em ação. O homem que, ao que tudo indica, estava no comando da companhia inteira, não apenas dos soldados, é agora mencionado pela primeira vez. Ele era um quiliarca, literalmente comandante de 1000, mas o termo é usado aqui em um sentido secundário para indicar o tribuno militar romano que era o líder do destacamento. Atos 21:31. Veja, entretanto, também Marcos 6:21 e Apocalipse 6:15 e 9:18. A sua ordem, alguns soldados prenderam Jesus. O verbo empregado é o termo técnico que indica uma prisão oficial, Mateus 26:55, Marcos 14:48. Ao fazer isso, eles de fato se apoderaram dele e o manietaram. Ele é aquele que tinha de vir ao mundo para trazer liberdade à parte de quem a liberdade é absolutamente impossível. Foi amarrado. Entretanto, ele foi amarrado a fim de que pudéssemos ser livres de nossos pecados. O fato de o destacamento e seu comandante serem mencionados primeiro provavelmente indica que tomaram parte na liderança dessa ação de prender e atar Jesus. Isso é também o que teríamos esperado. 13. E o conduziram primeiramente a Anás, pois este era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Os soldados e a polícia do templo levaram Jesus manietado a Anás. A opinião mais comum também entre os comentaristas é que Jesus foi levado a Anás para um interrogatório preliminar. Entretanto, nada menos que uma autoridade. O Dr. F.W. Groshade, autor de um dos melhores trabalhos sobre o quarto evangelho, está entre aqueles que se opõem a esta conclusão. Ele apresenta seus argumentos em Comentar Opret New Testament, volume 2, página 449. Em sua opinião, não houve nada do gênero de um interrogatório preliminar perante Anás. O julgamento registrado em 18, 19 e 23 aconteceu perante Caifás. Essa é também a posição de A. Endersheim, The Life and Times of Jesus, The Messiah, volume 2, página 548. O argumento mais contundente em favor dessa posição é aquele derivado de uma comparação entre os versículos 13 e 14 juntos e o 19. E o conduziram primeiramente a Anás, pois este era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era aquele que tinha aconselhado os judeus que era conveniente que um homem morresse pelo povo. O que segue diz respeito a Simão Pedro, sua primeira negação. Versículo 19 afirma: Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e seu ensino, também os versículos 15 e 16, o sumo sacerdote. Quem, pois, era esse sumo sacerdote por quem Jesus foi examinado? A resposta parece certamente ser Caifás, sem dúvida, pois ele é o único a ser distintamente chamado sumo sacerdote nos versículos anteriores. Portanto, não surpreende absolutamente por esta razão e por outras razões que não são tão fortes até onde podemos ver que a teoria de que não houve interrogatório preliminar perante Anás seja favorecida por alguns comentaristas.
Contudo, quando respeitosamente discordamos, é porque consideramos 1824 um obstáculo insuperável à sua aceitação. A propósito, deve observar-se que não existe evidência alguma em apoio à ideia sustentada por alguns de que teria havido um deslocamento do texto aqui ou no versículo 24, que alguns colocam imediatamente depois do versículo 14, ou em qualquer outra parte do capítulo. Presumindo, por amor ao argumento, que o sumo sacerdote perante quem o julgamento registrado nos versículos 14 e 23 foi efetuado, era Caifás, que significado do inteligível pode alguém atribuir ao versículo 24 que registra o que aconteceu no final deste julgamento? Lemos então: Anás o enviou, manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote, certamente um prisioneiro que estivera diante de Caifás durante os versículos 19 e 23, não pode ser agora enviado a Caifás. O versículo 24, conforme o óbvio significado das palavras, presume como certo que o julgamento dos versículos 19 e 23 ocorreu perante Anás, e que é este Anás que agora envia o prisioneiro a Caifás. Não vemos como se pode escapar a essa conclusão. Contudo, tem-se feito tentativas para fugir desse fato. Por exemplo, existe a tradução encontrada na AV. Ora, Anás o enviara manietado a Caifás, o sumo sacerdote. É verdade que no original o tempo auristo enviou é usado algumas vezes, onde empregaríamos o mais que perfeito enviara, mas na situação presente isso é improvável, como será explicado na nota. Isso, entretanto, ainda nos deixa com o problema de explicar como o sumo sacerdote ao qual o versículo 19 se refere pode ser Anás. A solução provavelmente não é tão difícil. Nas 4 referências que o Novo Testamento faz a Anás, ele é por 2 vezes chamado sumo sacerdote, e esse título lhe é aplicado, embora fosse muito bem conhecido do autor inspirado, que ele não era mais o sumo sacerdote em exercício. Observe Lucas 3:2. Durante o sumo sacerdócio de Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João. Atos 4:6. E Anás, o sumo sacerdote, estava lá, e Caifás. As únicas outras referências a Anás estão juntamente neste capítulo, João 18, 13 e 24. João, que provavelmente presume que os leitores leram anteriormente os evangelhos, página 44 e 46, presume que eles sabem que Anás ainda era chamado sumo sacerdote. Sua principal ideia aqui, no versículo 13, era que o grupo levou Jesus a Anás. O resto, no versículo 13 e todo o versículo 14, é secundário. Na verdade, é importante, mas de importância primordial. Ele simplesmente dá a razão pela qual Jesus foi levado perante Anás, isto é, porque ele era o sogro do sumo sacerdote daquele ano. Isso é seguido por uma observação parentética sobre o genro de Anás. A ideia principal é, ainda que Jesus foi levado primeiro a Anás, que o leitor não comece a pensar que o julgamento sobre o qual ele leu nos outros evangelhos, ou seja, o julgamento perante Caifás, foi o único. Não. Primeiro João diz que Jesus foi levado perante Anás, então o leitor espera que João diga alguma coisa sobre o julgamento, e ele o faz nos versículos 19 e 23. Quem era esse Anás? As fontes principais que nos ajudam a formar uma opinião sobre o homem são as seguintes: Lucas 3:2, Atos 4:6 e João 2:14 ao 16, 18, 13 e 24. Josefo Antiquities of the Jews. Jeus, que é Antiguidades dos Judeus, Talmud, PS 57A. Combinando todas essas informações, obtém-se o seguinte quadro: Anás
ou Anás como Joséfo chama, o nome é do hebraico Ananias, que significa Jeová é gracioso, tinha sido nomeado sumo sacerdote por Quirino no ano 6 depois de Cristo e foi deposto por Valério Gratus cerca de 15 depois de Cristo. Embora deposto, ele permaneceu por um longo período como o espírito governante do Sinédrio. Ele era o membro dominante da máquina hierárquica judaica. Desde esses dias tem existido algumas máquinas semelhantes, geralmente para tornar-se a cabeça virtual de uma delas. É preciso que a pessoa seja manipuladora e esperta. Anás era um homem desse tipo. 5 filhos, Eleazar, Jonatã, Teófilo, Matias e Ananos. Um genro, Caifás, e um neto o seguiram no sumo sacerdotalismo. Quando Anás foi deposto, alguém que não era de sua família o sucedeu. Mas quase imediatamente depois, um filho de Anás foi nomeado. Depois de outro intervalo, o genro de Anás, Caifás, recebeu o título. Ele era o sumo sacerdote nesse momento. Em seguida, o cargo seria dado a um segundo filho de Anás, depois a um terceiro e depois ainda a outro breve intervalo. A um quarto e depois de muitos outros serem experimentados a um quinto filho. Dessa maneira, durante todo o período do ministério de Cristo e por um longo tempo depois, Anás era um homem responsável em grande escala pelas ações do Sinédrio judaico. Alguém mais poderia ser oficial encarregado do Sinédrio, mas Anás era um homem que deliberava. Pode-se imaginar como quando um sacerdote aparecia com um plano ou uma ideia e os apresentava, outro imediatamente perguntava: "Isso já foi discutido com Anás?" Ele era muito orgulhoso, extremamente ambicioso e fabulosamente rico. Sua família era notória pela ganância. A principal fonte de sua riqueza parece ter sido proveniente em grande parte do preço dos sacrifícios de animais que eram vendidos no pátio dos gentios. Veja sobre 2,14.